Olá a todos, espero que continuem todos bem, de saúde, que é realmente o mais importante nesta fase em que nos encontramos. E aqui estamos de novo para mais um vídeo no meu canal, Prof. Susana Explica. Hoje, neste vídeo, vamos tratar das orações coordenadas. As orações coordenadas, e chamo a atenção para um vídeo que já está disponível no meu canal, tem estas 4 características que as distinguem das orações subordinadas. Primeira característica, nas orações coordenadas os verbos estão no modo indicativo. Muito importante de reter. Segunda característica, as orações coordenadas não podem trocar de lugar na frase. O local em que elas se encontram é fixo. Terceira característica, a ligação que se estabelece entre as diferentes orações coordenadas está sempre associada à conjunção que as une. É a conjunção que diz o tipo de relação que existe entre as coordenadas. E por último, as orações coordenadas não criam dependência entre si. Nesse vídeo eu expliquei que as orações subordinadas causam dependência uma relativamente à outra e a subordinada desempenha sempre uma função sintática relativamente à subordinante e isso não acontece aqui nas orações coordenadas. E são 5 as orações coordenadas. Vamos ver cada uma com calma. A primeira é a oração coordenada copulativa. E vamos à origem etimológica da palavra copulativa. Copulativa significa que une, e é exatamente isso que fazem as orações coordenadas. São unidas uma à outra por meio de uma conjunção. Vejamos o exemplo. O aluno lê e responde. Temos aqui uma oração, o aluno lê, e uma segunda oração e responde. Se repararem, esta conjunção, esta palavrinha que aqui está a unir uma oração à outra, a única coisa que faz é mesmo fazer uma soma, um acrescentar a uma primeira ação, a leitura, uma segunda ação que é a resposta. Se repetirmos a mesma frase e no local onde temos a conjunção colocarmos uma vírgula, que é perfeitamente possível isso acontecer, o aluno lê, responde e poderia até a frase continuar com uma terceira oração, temos aqui uma distinção que nas copulativas se impõe explicar. Quando as duas orações copulativas estão a ser unidas por uma conjunção, chamamos de sindéticas a essas orações. Quando elas são unidas, uma oração à outra, por meio apenas de uma vírgula, chamamos de assindéticas. E para terminar as orações copulativas, deixo-vos aqui no quadro algumas conjunções e algumas locuções conjuncionais que fazem esta copulação, que fazem esta união entre orações. Conjunção e nem, locução conjuncional, nem, não só, mas também e etc. Muitas mais há, deixo pesquisa e investigação. As orações coordenadas adversativas. Vamos novamente à etimologia da palavra. Adversativo. Adversativo é aquele que se opõe, é aquele que está num sentido contrário, aquele que contraria, e é precisamente isso que a oração coordenada adversativa vai introduzir relativamente à oração coordenada. Vejamos o exemplo. O aluno lê, oração coordenada, mas não responde. Esta palavrinha mas, que é uma conjunção coordenativa adversativa, se repararmos, introduz uma ideia que contraria aquilo que era suposto acontecer mediante a ideia referenciada na oração coordenada. Conjunção adversativa só existe uma, o mas, existem vários advérbios conectivos que conseguem
introduzir esta mesma ideia de adversatividade à oração. Refiro-me ao porém, ao contudo, ao todavia, ao no entanto e a outros que vocês poderão, com uma rápida pesquisa, encontrar. Orações coordenadas disjuntivas são aquelas que ligam uma oração à outra, estabelecendo alternativa, apresentando duas hipóteses, duas opções. Vejamos outra vez com um exemplo. O aluno ou lê ou responde. Há aqui expressa muito claramente duas alternativas ou duas hipóteses. O aluno terá de escolher entre uma destas duas ações, ou a leitura ou a resposta. Há um questionário, uma ficha, o que quisermos. Um aspecto que ainda não referi aqui no vídeo de hoje, mas que convém. Se repararem bem nesta frase, nós temos a palavra ou repetida. Ou. Quando isto acontece, não a classificamos gramaticalmente como uma conjunção, mas sim como uma locução conjuncional. E é esta a diferença entre ser uma conjunção a fazer a união das orações ou ser uma locução conjuncional. Quando é apenas uma palavra, o ou sozinho, o ou uma vez só, com uma presença única, é uma conjunção. Se o ou estiver repetido, como acontece no exemplo, já é uma locução conjuncional. Poderia ser ora, quer, ou outras locuções. As orações coordenadas conclusivas são mais simples de entender o seu significado pela etimologia, porque conclusão são o resultado. Portanto, a segunda oração, a oração coordenada conclusiva, apresenta o resultado, apresenta a consequência do que é expresso na oração coordenada. Vejamos o exemplo que confirma isso. O aluno lê bem, logo responde corretamente. Logo responde corretamente é a oração coordenada conclusiva, é, portanto, uma consequência, uma conclusão da boa leitura do aluno. Ele só responde corretamente porque tem uma leitura correta, porque tem uma leitura boa, porque tem uma leitura de qualidade. A conjunção é uma única, uma só, é o logo, a conjunção coordenativa conclusiva, mas há advérbios conectivos, vários advérbios conectivos que podem transmitir e dar à relação entre as duas orações esta mesma conclusão. Estou-me a referir ao portanto, ao assim, ao por isso, o por conseguinte, o por consequência e outros que vocês facilmente também encontrarão. As orações coordenadas explicativas também não carecem de muita explicação, porque o próprio termo é bastante claro, penso eu, e fácil de se perceber que a oração coordenada explicativa vai introduzir uma explicação, vai dar a razão de ser daquilo que acontece na oração coordenada. Se não, vejamos outra vez o exemplo. O aluno responde corretamente, porquê? Qual a explicação para ele responder corretamente? Qual é a razão de ele conseguir esta competência de uma resposta correta? Ler bem, pois lê bem. O pois lê bem vem então explicar. Esta ação da boa leitura é a explicação para a ação da resposta correta. Estas orações coordenadas explicativas apresentam apenas uma conjunção na sua união, é a conjunção pois, e não há locução conjuncional nem advérbios conectivos que transmitam esta mesma ideia de explicação. Terminamos assim este vídeo que nos apresentou as 5 orações coordenadas e vou rapidamente repeti-las. A oração coordenada copulativa, a oração coordenada adversativa, a oração coordenada disjuntiva, a oração coordenada conclusiva e a oração coordenada explicativa. Espero que tenham gostado, que tenham apresentado interesse nesta explicação apresentada neste vídeo. Se foi o caso, peço-vos, como sempre, que deixem o vosso like, que subscrevam o meu canal, prof.susana
Explica, e que passem também pelo meu Instagram, que para além destas sempre novidades dos meus vídeos, vai começar também a apresentar outro tipo de novidades, nomeadamente aquelas questões mais duvidosas e mais pertinentes da nossa língua. Até ao próximo vídeo e muito obrigada!